O Vasco, a gente fala muito do Corinthians, mas o Vasco, ele jogou um futebol de altíssimo nível. Família, eu tenho certeza que assim como eu, você tá sentindo isso lá ele. O primeiro jogo da final foi ontem, mas você tá assim, nesse momento. Chega Natal, chega Ano Novo, chega Natal de 2026, dia 1º de janeiro de 2027, mas não chega domingo. É a nossa chance. É a nossa grande chance. Mas é isso, família. Vamos lá para o nosso segundo vídeo do dia. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 2h30 da tarde. Uma boa tarde, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Nesse vídeo, né, o Thiagão já mais tranquilo, o efeito do suco amarelo passou, tomei banho, jantei, dormi um pouco, a adrenalina do jogo, né, baixa. Então é um vídeo que eu não estou tão Lloyd Augusto, tão 22, calvo sim, né, calvo, e pretendo estar careca após o jogo, domingo, decisão, final, 6 horas, né, era 6h30, mas agora é às 6, careca, navalhado, zerado. Muito confiante, mas com o pé no chão. E eu quero trocar uma ideia com vocês sobre isso, sobre essa questão de pé no chão, que me incomoda um pouco. Tô vendo muito comentário aqui nos meus vídeos sobre pé no chão. Eu não tô entendendo isso. Eu tô passando alguma mensagem que, eu não estou com o pé no chão. O jogo é difícil, família. É uma decisão, é tensão, não tem nada, né, ganho, não. Não tô entendendo pé no chão, pé no chão, pé no chão. Tá todo mundo com o pé no chão, pô. Jogadores do Vasco, pé no chão. Confiança, coragem, mas pé no chão. Do outro lado, tem um time, tem camisa, tem torcida. Mas eu não tô entendendo. Confiança não tem nada a ver com soberba, gente. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, porque muita gente comentando aqui pé no chão, pé no chão, pé no chão. Eu estou aqui, ó. Meu pé tá no chão, mas eu estou confiante, sabe? Então, família, vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui sobre o jogo de ontem. Projetar, claro, o jogo de domingo, trazendo aqui o Marcelinho Carioca, que elogiou demais a atuação do Vasco e destacou um jogador. Vampeta também falou. Ulisses, né, que é o comentarista, jornalista, narrador do Jogo Aberto, da Band, também comentou um pouco sobre a partida, elogiando muito o trabalho do Diniz em relação ao Dorival Júnior, e também, né, o Gabriel Farias, um jornalista que eu gosto muito, falando do nosso lado, né, da postura do Vasco no jogo de ontem e a confiança que o torcedor, né, tem que ter para a partida de domingo, família vascaína. Então a resenha tá boa, a gente vai trocar uma ideia sobre isso e destacar aqui algumas informações também, né, sobre o Andrés Gomes, por exemplo, né. Nicola trouxe uma informação sobre o nosso dançarino colombiano que mais uma vez jogou muita bola. Mas antes, família, dá aquela força, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, hype o vídeo para fortalecer o nosso trabalho e ajuda a gente aqui também, né, com essa parceria do YouTube, com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magazine Luiza, tá, família? De repente você, Thiagão, não vou comprar uma camisa do Vasco agora, eu vou esperar a camisa da Nike, né? Tá ligado? Boné, eu não uso boné, eu já tô ficando careca se eu usar boné, vai me prejudicar. O suplemento eu não treino, Thiagão, eu não treino. O tênis não gosto. Mas, de repente, você vai comprar uma parada que você já tá planejando. É uma televisão, uma sandália, é um tênis, é um chinelo. E você viu que o preço no Mercado Livre tá bom, na Shopee, na Netshoes. É só você clicar no meu link. Mas, Thiagão, aí eu vou pra sua camisa, eu vou pro boné que tu separou, eu não quero. Não, você clicou, vai ser direcionado pra camisa, o boné, o tênis que eu separei no site que você clicou. Você vai na barra de pesquisa, né? Vai lá, televisão, tênis. A parada que você quer comprar, compra. Sem pagar R$1 a mais. Você vai estar ajudando aqui o Thiagão. Fechou? Família, vamos seguir a nossa resenha. Antes de trazer esses cortes aqui para vocês, provavelmente, né, esse é meu primo, né? Ele torce pro bairro. E ele não vai assistir esse vídeo, de repente o irmão dele vai. Mas, cara, como é interessante essas coisas, né, cara? Esse meu primo, família, eu fui lá pro meu avô, né, assistir o jogo, e numa tensão, assim, horrorosa, né, a gente fica muito nervoso. Cara, o Botafogo viveu o que viveu no ano passado, eu não fui pra casa de ninguém, perturbar ninguém, sabe, secar ninguém, eu não saí da minha casa pra isso, porque é um clube que é elefante, eu não ligo pro Botafogo, eu certo, Botafogo dentro da minha casa. Cara, esse primo meu, 500 anos sem aparecer lá no meu avô, 500 anos, ele trabalha, rala pra caramba, o cara saiu da academia. Veja bem o negócio. O cara saiu da academia 10 e pouca da noite e brotou lá no meu avô. Falei assim, olhei pra ele e falei assim, irmão, o que houve? O que aconteceu? O que eu tô fazendo aqui? Que secação é essa, mano?
Me solta, me larga. Tira a mão de mim, pô. Meu Deus, falei, que isso, cara? Você entende a parada? E aí tem muita gente, não seca o Vasco. Não seca? Vocês não secam? Ah, meu Deus do céu, que bobeira, cara. Que bobeira. É que eu falo, o mundo não está preparado para uma fase boa do Vasco. Pô, cara, tem flamenguista agora me mandando, tendo papo cabeça no Insta, me mandando mensagem, trocando ideia comigo, querendo debater comigo. Eu falo assim, gente, me larga. Me deixa. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Deixa o meu cavalo andar. Pelo amor de Deus. E olha, né, o discurso deles aí, né, eles não ganharam nada. Mas mesmo assim fica perturbando, fica secando. Sabe? Que coisa é essa? Meu Deus, um desabafo rápido aqui. Por isso tem que dar tudo certo no domingo. Pelo amor de Deus. Tá, Vascão? Vamos lá. Confiança. Família, deixa eu passar os cortes que eu separei e a gente volta aqui pra trocar uma ideia. Conto com a sua visão também, tá? Vamos lá. Muito bem, gente, tô voltando da Neoquímica Arena, onde o Corinthians empatou com o Vasco 0-0, vou dizer pro seu negócio, jogo ruim do Corinthians, hein? Diniz, hein? Que treinador. Tem muita gente que arrebenta o Diniz, critica, mas não tem como não falar da qualidade do Diniz. Não tô dirigindo não, viu, gente? Tô aqui ó, com as duas mãos, tá o Kel aqui tocando a lenha, corintiano brabo, tá brabo o Kel, Chico tá brabo, Gabriel tá todo mundo brabo com o Corinthians aí que não jogou nada, hein? O Corinthians não jogou bem, foi muito boa a postura do time do Vasco, subiu a marcação, foi pra cima, não deu espaço pro Bidu descer, que é uma jogada perigosa do Corinthians. Garro mal no jogo, Memphis mal no jogo, Yuri Alberto nem se fala, mal no jogo também. Jogadores que eram para decidir pro time do Corinthians acabaram aí se complicando e jogando um futebol ruim. O Dorival não conseguiu, mesmo com as alterações. O que aconteceu? Muita gente, mas as alterações fizeram com que o Corinthians jogasse o mesmo futebol desde quando elas não tinham acontecido. Parecia que era o mesmo time, que não havia feito alterações. Por quê? Porque o Diniz colocou um sistema de jogo, de marcação, que obrigava o Corinthians a devolver a bola toda hora para sua defesa. E com isso o Vasco ganhava tempo no jogo e tentava no contragolpe uma jogada isolada fazer o gol. Tivemos 2 gols no jogo, bem anulados os 2 gols, um pro Vasco, outro pro Corinthians. Bola na trave do Vasco, não é mesmo? Uma bola na trave que bateu e saiu. Agora, o Corinthians não conseguiu jogar. O Fernando Diniz e o esquema tático dele anulou e arrebentou com o esquema tático do Dorival. Essa foi a grande verdade. Como eu disse, bloqueou os laterais de descer, congestionou o meio de campo e quando não tinha posse de bola marcava alto, marcava na saída do Corinthians. E fazia o quê? O Corinthians toda hora trocar essa bola no seu campo de defesa, sem criação nenhuma ofensiva, porque o Vasco fechou e dominou totalmente o meio de campo do jogo. O Corinthians não conseguiu sair da marcação do Vasco. E o Vasco sai com o placar da Neoquímica Arena muito bom no 0-0. Porque vai jogar com o Maracanã lotado, o time do Vasco é um time que tem qualidade, e o Diniz hoje foi bem melhor que o Dorival. O Corinthians, ele hoje faz um jogo apático, um jogo onde decepciona 46 mil torcedores 47, presentes. 358. Perfeito, caralho. 47 mil torcedores presentes na Neoquímica Arena. E a esperança de ver um bom futebol com o Garro, com o Memphis, com o Yuri, não ornou. E aí ele entrou com o Ranieri e o Zé Martínez, onde o Vasco, a gente fala muito do Corinthians, mas o Vasco, ele jogou um futebol de altíssimo nível. O Diniz, ele surpreende avançando. O Ryan já é um atacante, mas avançando o Coutinho. E o meio de campo ali com o Barros e o outro é o Thiago Mendes, né, que jogou, que vocês não deixaram jogar no time de vocês, que é no São Paulo. Eu não sei como é que esse cara não foi. Obrigado pelo serviço. Eu não sei como é que esse cara não foi titular no São Paulo e tudo, porque arrebentou um baita no jogador, acho que foi quanto que vocês secaram ele. Mas uma equipe do Vasco bem composta em campo, rapaz. Demais. Uma equipe que não ficou com medo nem de sair jogando lá de trás, arriscando. Sim. Né? Então é preocupante. E sem grandes emoções, né? Assim, o jogo da final, né? Tem o jogo de volta no Maracanã. O Vasco, pra mim, fez uma partida boa, né? Porque jogando fora de casa, tudo, quando a gente Itaquera, quando a gente criou quase nada. 2 gols saíram ali merecidamente marcado, justamente impedido, né? O Rian impedido e o próprio Depay. Né? Se você pegar a melhor oportunidade do jogo, foi uma cabeçada do Vasco na trave. A gente pouco criou, no finalzinho, aos 45, veio dar um chute do Vitinho de fora da área, mas sem perigo nenhum pro Léo Jardim. Né? A gente vê aí as finais da temporada, né? Vamos aqui começar. Final da Sul-Americana, que foi a primeira, jogo horrível. Atlético e Lanús. Final da Libertadores, então, nem se fala. Pelo que o Flamengo tem de plantel e o Palmeiras, também é um jogo muito ruim. Né? A gente veio agora na Copa do Brasil. Hoje à tarde, a gente vê uma final de Mundial de Clubes.
posse de bola, tudo, mas sem grandes chances. Tanto pro pai do Paris Saint-Germain como pro pai do Flamengo. Né? Agora à noite também um jogo que deixa a desejar. Tem aquele ditado popular que fala, finais se ganha, não se joga, né? Mas alguém tem que jogar um pouquinho para poder ganhar. É lógico que nesse dia que a gente vai ter a oportunidade de ver uma final, que nem foi a final de Copa do Mundo entre Argentina e França, que foi um dos maiores jogos da história, né? De finais. Então, quer dizer, o jogo no Maracanã, o jogo de volta, como o Pedro falou, a chance de o Vasco estar jogando diante da sua torcida. São duas torcidas que nos últimos anos vem sofrendo muito. Duas torcidas que não são pequenas, né? O Vasco aqui tem a maior torcida do país, o Corinthians ali em segundo. E aí, quem ganhar, pelo que fez no Campeonato Brasileiro, os dois foram muito mal. Corinthians e Vasco, horrível no Campeonato Brasileiro. Mas dentro da Copa do Brasil dá essa chance. Falaram que era jogo pro Vasco sobreviver. Quem sobreviveu no fim das contas foi o Corinthians. Ficou baratinho esse empate. O Vasco foi muito mais time, um comportamento exemplar, time organizado, dominante. E minha única lamentação é não ter saído o golzinho do Vasco. Porque a vitória teria sido o resultado mais justo. Não sentiu em nenhum momento o ambiente. Inferno na Neoquímica Arena. Os caras vão botar arquibancada dentro de campo. E o Vasco botou bolinha no chão, jogou futebol com qualidade, sendo dominante, exemplo do que já tinha acontecido nos 2 jogos contra o Fluminense. Dominante mais uma vez o Vasco. Repito, o único ponto de lamentação é o Vasco não ter vencido o jogo. Mas quem sobreviveu ainda foi o Corinthians. Quem sobreviveu, quem saiu agradecendo. Meu Deus, estou vivo para o jogo da volta. Quem saiu dessa forma é o Corinthians. Torcida dos caras está reclamando. Tem imagem recuperada do Dorival xingando o torcedor. Jogadores balançando cabeça negativamente. Porque eles sabem que a parte do Corinthians não foi feita. Eles sabem que o Vasco foi melhor. E agora, meu amigo, o inferno é aqui no Rio de Janeiro. Agora são mais de 70 mil no Maracanã, meu parceiro. Agora é a torcida do Vasco, um grito de campeão entalado na garganta há mais de 10 anos. Agora o ambiente desfavorável vai ser pra eles. Só que o Vasco jogou bola na ida, ao contrário do Corinthians. Eu não tô dizendo que o título tá definido. Mas quem deu um passo em relação à confiança na direção da taça foi o Vasco. Muito mais time, tecnicamente melhor, taticamente mais bem distribuído, fisicamente sobrando em relação ao Corinthians, mentalmente um time frio para resistir ao ambiente complicado que se desenhou em São Paulo com uma torcida adversária que apoia o tempo inteiro. E o resultado não foi do meu agrado. O resultado final não foi do meu agrado. E eu não tô satisfeito porque era pro Vasco ter vencido. Esteja confiante, torcedor. Ninguém vence de véspera, mas esteja confiante. Decisão você começa a vencer com personalidade. Antes de pensar em distribuição tática, antes de pensar em bater bem na bola, antes de pensar em estar bem preparado fisicamente, tem que estar com a cabeça boa. Com a cabeça boa, a mente bem preparada. E o Vasco demonstrou na ida, no cenário mais adverso, está preparado para domingo levantar essa taça. Desfruta desse período, torcedor do Vasco. Desfruta até domingo, porque domingo, quando o juiz apitar o início do jogo, é guerra, irmão. É guerra. E é você jogando junto para levantar essa taça, que pode significar um novo momento na história do Vasco. O reinício da história do Vasco, um reset, para começar um novo tempo. Pode ser a partir de domingo, com esse título de Copa do Brasil. Domingo é dia de fazer história. Domingo é dia de ir pro Maracanã viver a história. Domingo é dia de viver um novo capítulo na história do Vasco. Domingo é dia de inaugurar um novo momento na história do Vasco. E jogando o futebol que o Vasco jogou na ida, jogando o futebol que o Vasco apresentou nos 2 jogos contra o Fluminense, o Vasco está mais perto dessa taça. Tá aí. Família, eu gostaria de começar com a visão ali do Gabriel Farias, né? Sobre o jogo de domingo, né? O resultado de ontem, que realmente o Vasco poderia ter vencido a partida, e a confiança, né? Que o torcedor, que os jogadores do Vasco tem que ter para a partida de domingo. E isso não tem nada a ver, tá? Com soberba, já ganhou, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Eu vi muita gente comentando aqui sobre pé no chão, mas tá todo mundo com o pé no chão. Tu acha que internamente o Vasco já ganhou? Claro que não, família. E nenhum torcedor do Vasco pode ter esse pensamento. O pensamento que domingo, né, é guerra, é luta, é jogo difícil, é decisão. E, claro, olhar para o adversário, respeitar o adversário. Se a mídia paulista não fez isso com o Vasco, não respeitou a camisa do Vasco, não respeitou os jogadores do Vasco, o vascaíno, os jogadores do Vasco, a gente não pode cometer esse erro. Não pode. Porque dentro da competição da Copa do Brasil, o próprio Corinthians já demonstrou que pode. O Corinthians ganhou do Palmeiras fora de casa, por 2-0. Não sei se teve uma expulsão no início do jogo, não interessa. Foi 2-0 pro Corinthians, fora. O Corinthians já ganhou do Cruzeiro fora de casa. Erro de arbitragem, uma coisa assustadora, mas ganhou do Cruzeiro fora de casa. Então tá todo mundo com o pé no chão, família. A confiança não tem nada a ver com soberba. Eu vou até destacar aqui essa fala do Verratti em relação a isso. Tá na tela. A gente demonstrou mais uma vez que está preparado.
O time quer estar do mesmo tamanho que a torcida. Verrete, exatamente isso. O meu sentimento é esse. Tudo que eu falei, né, no nosso vídeo de pós-jogo, da confiança do grupo de membros, lá da minha família, da galera que estava lá na Arena Corinthians e estava comentando, não, hoje é dia de vitória. O Léo Jardim, né, eu estava vendo aqui um corte dele falando exatamente isso. Não, o Vasco se preparou, o Vasco chegou aqui com a ideia de vencer a partida. De vencer a partida. Numa decisão que, pô, é muita tensão. É um jogo diferente, é um jogo difícil. Então tá todo mundo com o pé no chão. Não precisa falar de pé no chão. Você que tá comentando pé no chão, pé no chão. E o Thiagão não tirou o pé no chão, tem nada ganho. É 0-0, só que, né, o Vasco vai decidir em casa. E aí é aquela questão da confiança que eu tenho, do ano do milagre, do Tietê, de quebrar uma urucubaca. A gente quebrou uma urucubaca ontem. Num jogo decisivo, num jogo, pô, muita gente achou que a gente ia tomar uma porrada lá. Muita gente achou que a gente ia tomar uma porrada lá e não tomou. Agora, uma outra urucubaca é ganhar deles no Maracanã e aí tirar aquela palhaçada de 2000, né, a Libertadores de 2012, a Copa do Brasil de 2009. Claro, todas essas situações, todas essas competições, a gente tem que destacar erros de arbitragem. Decidiram esses confrontos. Mundial, Copa do Brasil 2009 e Libertadores 2012. Então, a gente conta com a arbitragem não atrapalhando e o Vasco fazendo o seu papel e conquistando esse título. A nossa virada de chave. É isso. A confiança, como o Verrete muito bem pontuou aqui, é em relação ao nosso time, ao nosso trabalho, à nossa festa, à torcida. Não tem nada de soberba. É acreditar no título. É acreditar. Eu entendo que tem muito vascaíno que pensa como eu, que está sentindo como eu, lá ele. Então calma, gente. Pé no chão. Eu sei que, pô, vocês não estão comentando para irritar, mas só o fato de falar pé no chão, mas por que não tá no pé no chão, gente? Tá todo mundo com o pé no chão. Não tem nada a ganho, sabe? Mas é isso, me irritou um pouco assim, família, de coração, eu sou amigo de vocês, da família, a pé no chão me irrita. Porque, sabe, tá todo mundo pé no chão, repito. E aí, família, deixa eu trocar uma ideia com vocês sobre tudo que a gente ouviu aí em relação ao nosso rival, né? Como o Vampeta muito bem falou, eu comentei isso com vocês, afinal, realmente, não foi assim um grande jogo, o primeiro jogo, assim como foi Atlético e Lanús, jogo horroroso, assim como foi Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores, e times com poder de investimento, com qualidade, um jogo horrível, um jogo horroroso, tanto que foi decidido numa bola parada, e o jogo de ontem teve muito nervosismo, teve muita análise, teve muita preocupação defensiva, teve muito, né, estudo. Então realmente não foi uma partida em que os jogadores, principalmente do Vasco, né, erraram muito na tomada de decisão, faltou capricho, o último passe, o Vasco poderia ter saído vencedor desse confronto, família vascaína. Mas assim, pegando ali o gancho do Marcelinho, né, que falou sobre a postura do Vasco, e já o gancho também do Ulisses sobre o trabalho do Diniz, cara, a gente tem que, né, exaltar realmente esse primeiro jogo. O Diniz soube controlar. Eu falei muito isso aqui com vocês, né? O Thiagão é torcedor, mas eu acho que eu entendo alguma coisa, cara. Eu comento aqui muita merda, mas eu comento algumas coisas também que fazem sentido, porque eu falei pra vocês exatamente isso. Eu falei que o Diniz, ele não pode ser surpreendido pelo Dorival, porque o Dorival, ele, taticamente falando, dentro das opções que ele tem, ele não tem tanta variação assim, né, tantas variações. Ele pode mudar peças e essas peças, né, performarem melhor que outras, sabe? Ele pode iniciar o jogo lá com o Guinegão, que tem mais força física que o Memphis, que tá melhor fisicamente do que o Yuri Alberto. Ele pode começar sem o Garro e colocar o Carrillo pela ponta, então eles vão forçar mais jogadas de beirada. Então o Diniz sabe disso tudo. Sabe isso tudo, o que não quer dizer nada, porque, né, tem que ser resolvido dentro do campo. É um erro aqui, é uma cobertura que um jogador não fez, e mesmo você com toda essa análise, todo esse estudo, as coisas podem acontecer. Mas ontem, os jogadores conseguiram aplicar as ideias, o trabalho do Diniz, e realmente a gente fez o Corinthians não fazer absolutamente nada. E o Vasco não estava num dia legal com bola, 3 jogadores de frente não jogaram, Nuno, Coutinho e Ryan, e isso prejudicou um pouco, né, o nosso comando de ataque. Ontem, a nossa defesa sustentou, não levou gol, mas o nosso ataque não conseguiu ser efetivo, né? E é o nosso ponto forte. O nosso ponto forte é o comando de ataque. Claro, pela dedicação tática, né? Pela dedicação do comando de ataque em defender, é o que eu falo pra vocês, né? Até pegando o exemplo do Flucê. Por que é uma defesa que sustenta mais? Porque tem a ajuda do ataque. É do Serna, é do Canóbio. Eles são fracos tecnicamente, mas eles ajudam muito, defensivamente falando. Foi o que aconteceu ontem, verdade. Foi uma entrega do Ryan, foi muita entrega do Andrés Gomes, o Coutinho dentro das suas limitações. Então houve muita entrega de preencher espaço, de dividir, de marcar, e o Vasco conseguiu. Se você observar no jogo de ontem, situações que acontecem com o Vasco, que é o Cuesta ficar no mano a mano, exposto, assim como o Robert Renan, ontem isso não aconteceu. Então foi uma entrega
tática, o time realmente se defendeu bem, mas não se abdicou de jogar. Eu tô vendo muitos comentários na mídia paulista, jogo aberto, Neto, e eles falando, que no jogo de domingo o Vasco vai ter que sair, o Vasco vai ter que propor o jogo, e aí vai ceder espaços. Eu não penso assim, não. Eu não acho que o Vasco jogou tão recuado assim. O Vasco foi equilibrado. Porque um time, né, com essa lógica deles aí, de ficar recuado, de bumbum lá atrás, não marca pressão como o Vasco estava pressionando. O Vasco jogou em cima, o Vasco pressionou o Corinthians. Não jogou com, né, Rayan, Andrés Gomes e Coutinho atrás da linha da bola. De forma nenhuma, pressionamos lá em cima, com Barros e Thiago Mendes pressionando também. Então, assim, o Vasco não jogou com bumbum lá atrás, não. O Vasco, em relação à partida de ontem para o domingo, tem que lutar, tem que pressionar, tem que, né, buscar mais o ataque, não. É o mesmo conceito, equilibrado no jogo de domingo, com capricho. Caprichando. Exatamente isso aí. Então, aqui, foi um grande trabalho do Diniz, né? E a galera tá reconhecendo. O Marcelinho destacou ali a atuação do Thiago Mendes, né? Da postura do Vasco, e realmente o Thiago Mendes jogou muita bola, assim como o Barros. O Barros é um jogador que realmente, assim como o Andrés Gomes, né? Mantendo um nível de atuação nesses jogos, espetacular. São jogadores mais regulares do Vasco, tá? Barros, Andrés Gomes e Thiago Mendes, sem sombra de dúvidas. Não tem debate. Porque o Rayan não foi tão bem no segundo jogo contra o Fluminense, não foi tão bem ontem. Coutinho, 2 partidas muito abaixo, Flucê, a segunda e ontem. O Nuno também deixando a desejar. PH, cara, a questão da confiança ali que eles comentaram aí, o PH deixando muito a desejar, muito nervoso, muito tenso, não conseguindo colocar em prática todo o potencial, a força física. Cara, nem correr direito ele tá correndo. Ou ele está jogando no sacrifício ou mentalmente. Quando você está nervoso, né? Todo mundo sabe disso. Quando você está nervoso, quando você, né, não está ali com aquela atenção, você não consegue fazer as coisas. Sabe? Você fica precipitado, você não consegue correr, você não consegue performar da maneira que quando você está tranquilo. Eu sei que é difícil, é muito fácil eu falar isso aqui da cadeira, né? É muito fácil. Quem está sentindo lá, a pressão é lá, né? De dar uma resposta, de ganhar um título, de ganhar o primeiro título como profissional. Agora, poxa, irmão, o talento é seu. Você é talentoso, você tem força física. Se você entrar em campo confiante, a tendência é que o adversário sinta essa pressão em relação a você sentir. Porque você não está conseguindo performar. O PH não está conseguindo contribuir. Em alguns lances ali até, né, uma bola, um lançamento, mas ele pode muito mais. Então os 3 jogadores mais regulares, assim, claro que o Léo Jardim também tem a sua importância, os 3 jogadores mais regulares, a defesa também está sustentando, mas acima da média, Barros, Thiago Mendes e Andrés Gomes. Então, esses jogadores mantendo esse nível de atuação e com a contribuição do Nuno, do Coutinho, do Rayan e do PH, família, é essa confiança que a gente tem de conquistar esse título aí. Família, deixa eu destacar aqui essa situação do Andrés Gomes que o Nicola levantou. Tá aí, ó. Andrés Gomes será comprado pelo Vasco, né? Então, assim, é um jogador que realmente não sentiu aquela balançada que ele deu no Mateuzinho. Aquela balançada, né? Pressão ali no nosso campo de defesa, balança, sai pro jogo. Muito confiante, cara. Gostei muito. Gostei muito, assim, da postura. É nesse tipo de jogo, é nesse alto nível do jogo que você entende um jogador. Exatamente o que eu tô falando do PH. A gente tá observando que o PH sente. Ele não consegue. Ele não tá conseguindo jogar nesse nível de pressão. O Andrés Gomes não sente isso. Você consegue entender a diferença? Você consegue ver, né, a diferença? Então, assim, claro que eu não sei a ideia da planejamento de carreira do Andrés Gomes, mas eu acho que todo mundo, né, vai concordar que o Vasco deve tentar a compra, deve comprar o Andrés Gomes, porque realmente está entregando. Assim, o Vasco, em relação, até só para finalizar o trabalho do Diniz, né, que realmente fez um grande trabalho ontem, o que falta pro Diniz hoje, família, a gente pode reclamar, mas demora a mexer, ao longo da temporada foi assim, mexe mal, demora a mexer, mexe errado, só que nesses jogos da Copa do Brasil, quero dizer a semifinal e a final, eu acho que todo mundo entende que não é a culpa do Diniz. Não é a culpa do Diniz, o banco não ajuda. O Vasco deveria ter uns 2 ali com esse perfil, né, do Andrés Gomes. Por exemplo, vou te dar um exemplo, o Vasco tá cogitando o Breno Lopes, do Fortaleza. Poxa, tu entende? Se tu tem um Breno Lopes, que não é essa Coca-Cola toda, não tô falando que é isso, mas se tu tem um Breno Lopes no banco, esse cara que já passou pelo Palmeiras, já decidiu Libertadores, tem uma boa capacidade física, no segundo tempo ali, tava pedindo um jogador desse perfil, desse estilo. Tava pedindo. Você tiraria o Nuno, né, e botaria um jogador pra ajudar nesse corredor e puxar contra-ataque, né? Você não colocaria o Verret, tipo, se você tivesse as opções. Você poderia também ter tirado o Nuno e povoado o meio-campo, mas você tem o Hugo Moura aqui. Aí você tem o David no ataque, os caras fizeram merda recentemente. Tu entende?
Não passa pelo Diniz, as modificações. Eu prefiro muito mais exaltar o trabalho que foi feito ontem em relação ao mental, postura, análise tática, comprometimento dos jogadores, entendimento do jogo do Fernando Diniz, que não aplicou a filosofia dele na essência, né? Teve o dinizismo ali? Teve. O jogo sem bola, pressão alta. Então foi um grande trabalho do Diniz, vem sendo um grande trabalho do Diniz nessa Copa do Brasil, nessa reta final. E eu espero que ele possa ser coroado com o título, assim como os vascaínos, assim como os jogadores do Vasco e principalmente, né, o presidente Pedrinho, que está, né, trabalhando, se esforçando muito para tudo isso acontecer. Tamo junto, família. Daqui a pouco eu tô de volta, tá?